Aliás, 240 não, perdoem. 239. Pra gente retomar aqui essa leitura. É o livro de História, tá bem? Que é o 239, tá? Ah, foi o Raikkonen que perguntou. O livro de História. Acontece, acontece. Bom, vamos lá. Organização político-econômica da Holanda na Europa. Resumindo o que vimos até aqui, podemos dizer que a política estabelecida na Europa nos séculos XV, XVI e XVII era voltada para as expansões marítimas isso, e a prática mercantilista, ponto, e a prática mercantilista, aliás, a busca de metais preciosos e novas rotas comerciais para as Índias fizeram com que nações como Portugal e Espanha, depois França e Inglaterra, tentassem encontrar novas terras. Foi dessa forma que se chegou à América. Após anos de extração de bens materiais, iniciou-se a colonização, usando cana-de-açúcar como principal produto para a consolidação das colônias. O açúcar, como sabemos, passou a ser um produto muito valioso na Europa e, a partir do século XVII, despertou interesse na Holanda. Desde, desde o século XVI, a Holanda teve grande destaque nas relações comerciais na Europa, principalmente com a Península Ibérica. Internamente, os holandeses apresentavam uma força organizada da classe burguesa comerciante, que estruturou bem várias feiras que facilitavam a economia local. Aos poucos, o comércio ganhou movimentação mais consistente e o mar passou a ser uma via muito importante para seu desenvolvimento. O comércio realizado entre Portugal e Holanda se fortaleceu. Os holandeses forneciam trigo, madeiras e pescados, enquanto recebiam dos portugueses vinho, especiarias, e sal. A independência das províncias holandesas, conhecidas como Províncias Unidas, em 1579, nossa, que cachorro para fazer barulho, foi determinante para que o comércio holandês ganhasse força. Além de atacarem e dominarem entrepostos comerciais na África e na Ásia, que pertenciam à Espanha, criaram empresas de negociação comercial. Peraí, alguma coisa aqui. É um filhote de rato, esse cachorro. A primeira onda foi criada. Aliás, a primeira onda não. A primeira, que no caso eu ia falar de ondas revolucionárias, não tinha nada a ver. Eu percebi que ele quis escrever um pincher, mas a ideia foi boa, mas a obra não foi tão boa assim. Mas vamos lá. A primeira foi criada em 1602 e se chamava Companhia das Índias Orientais, que tinha o objetivo de fortalecer o comércio com o Oriente, principalmente com as Índias. Depois, em 1621, foi fundada a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa que visava controlar o comércio desenvolvido na América. Foram dois instrumentos que consolidaram não só a independência holandesa, mas também a sua política expansionista marítima. Todos esses 1, 2 e 3 parágrafos aqui que a gente leu se resumem na seguinte informação. A Companhia das Índias Orientais atuava no Oriente e a Companhia das Índias Ocidentais atuava no Ocidente. Pronto. Só isso. Meio óbvio, né? Temos um Sherlock Holmes aqui escrevendo esse livro. A União Ibérica. No ano de 1578, ainda durante a batalha contra os mouros marroquinos em Alcácer Quibir, o rei Dom Sebastião desapareceu, sendo dado como morto nos meses seguintes. Mesmo nunca sendo encontrado o corpo, Dom Sebastião era jovem e não havia deixado nenhum herdeiro. Deixa eu só dar um zoom aqui.
infantil, o que causou grande problema na sucessão real. Em outras palavras, o problema era quem seria o novo rei. A solução imediata foi estabelecer como rei Dom Henrique, que era tio-avô de Dom Sebastião, mas que veio a morrer em 1580, ficando novamente o trono português vago e sem herdeiros para a sucessão. Saiu o que aqui, hein? Ah, tá. O pessoal acha bom, rapaz. Assim, nesse mesmo ano, o rei Filipe da Espanha, que era neto do antigo rei português Dom Manuel, reivindicou o direito à coroa. Diante da hesitação dos portugueses, ele fez ameaças com seu poderoso exército. Não havendo saída, o trono foi cedido a Filipe II da Espanha, marcando o surgimento da União Ibérica, evento que mudou as relações econômicas, aliás, políticas e econômicas na Europa, já que Portugal e Espanha eram duas grandes potências nos séculos XVI e XVII. E a unificação dessas duas nações sobre uma coroa as fortaleceria ainda mais. É como aquele caso que eu falei para vocês, que a justiça havia proibido a Garoto e a Nestlé de se juntarem, porque isso ia deixar o comércio do chocolate popular, nacional, na mão dessas duas empresas, que no caso seria só uma. Que depois eles se juntaram e realmente são os favoritos, né? Os queridinhos. Se bem que tem uns da Lacta que eu gosto bastante. O rei Felipe II tinha dois objetivos centrais para querer a unificação dos tronos. Primeiro, recuperação econômica da Espanha, que havia vivido uma guerra feroz contra os mouros. O segundo era estabelecer o controle sobre o tráfico de escravos, inclusive quanto às rotas que estavam sob o domínio dos portugueses. As consequências dessa unificação para Portugal foram ruins e boas ao mesmo tempo. No começo estava ruim e no final parecia que estava no começo. O fim do Tratado de Tordesilhas, devido à unificação dos dois reinos, possibilitou que os portugueses no Brasil partissem para o interior e ocupassem terras que antes pertenciam à Espanha. Em contrapartida, os inimigos espanhóis passaram a ser os inimigos de Portugal, inclusive a Holanda, que, devido à rivalidade com a Espanha e à tentativa de controlar o mercado de açúcar no mundo, invadiu o Brasil em 1624. E é isso que a gente vai ver, a invasão holandesa no Brasil. Só podia ser aqui mesmo. Os holandeses tinham conhecimento de que o domínio sobre o ciclo do açúcar no mundo passava pelo controle das colônias, principalmente a brasileira. Os motivos centrais que levavam à ocupação, ou melhor, que levaram à ocupação holandesa no Brasil foram a independência das Províncias Unidas da Holanda em 1579, a criação das Companhias das Índias Ocidentais e Orientais, o surgimento da União Ibérica, Portugal e Espanha, consolidação de uma classe comerciante marítima e burguesa e a grande quantidade de terras férteis para a plantação de cana-de-açúcar no Brasil e na América Central. O negócio aqui era muito bom, fantástico, todo mundo queria invadir. A invasão holandesa no Brasil teve duas fases diferentes. A primeira se deu em 1624, em Salvador, mas os holandeses foram derrotados. A segunda, 6 anos mais tarde, quando os holandeses conquistaram a cidade de Olinda. A Companhia das Índias Ocidentais, foi criada em 1621, com o intuito de confrontar a Espanha, a fim de levar a guerra da independência dos Países Baixos ao Brasil, colônia da Espanha durante a União Ibérica. Os calvinistas, que vocês até já estudaram isso
com o professor André, fugindo da perseguição religiosa, aliás, das perseguições religiosas na Holanda, receberam os direitos de monopólio do comércio das colônias conquistadas pela Companhia das Índias Ocidentais. Aí, pronto, tá ótimo. Os holandeses organizaram uma frota de 26 navios, 500 canhões e 3.000 homens. A Tô na página 242, tá? 242. Dava uma média de 19,2 caminhões para cada navio. É muita coisa, viu? Mas vamos lá. A conquista foi rápida, pois o exército português no Brasil não tinha soldados nem armamento suficiente para enfrentar as tropas holandesas. Em 1625, os espanhóis reagiram e enviaram uma frota naval com 30 navios, 1.000 canhões, Maria, e 5.000 homens, que derrotaram a tropa holandesa e a expulsaram do Brasil, libertando Salvador. É uma delicadeza medonha, né? Medonha é uma palavra muito cearense, né? E o né também. A derrota holandesa na primeira tentativa de invasão e a dominação das terras brasileiras não foi o suficiente para fazer com que desistissem dessas investidas. A Companhia das Índias Ocidentais, mais uma vez, financiou a organização de uma frota naval e de seu exército para invadir o Brasil. Em 1630, invadiram a cidade de Recife e de Olinda. Esta seria a primeira etapa dessa invasão, pois o objetivo era dominar todo o Nordeste a partir de Pernambuco. Durante 5 anos ocorreram diversos conflitos com as tropas do então governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, que organizou as defesas num sistema parecido com o de guerrilhas, fazendo emboscadas, principalmente no arraial do Bom Jesus. Os holandeses, entre os anos de 1632 e 1635, conseguiram se expandir para o Rio Grande do Norte e a Paraíba, além de dominarem Pernambuco e derrotarem a resistência do arraial do Bom Jesus. A Holanda teve o apoio de muitos brasileiros que conheciam bem a região, conduzindo as tropas holandesas para as localidades onde queriam chegar, sendo mais conhecido Domingos Fernandes Calabar. Tudo X9. O governo de Nassau. O governo holandês exercia controle sobre todas as colônias que conquistava, estabelecendo... Esse quadrinho aqui não é muito importante não, tá? Antes que vocês perguntem. Estabelecendo governantes que administravam de acordo com as vontades da burguesia mercante. Claro, todo domínio de colônia sempre foi assim. Com o Brasil não foi diferente, pois além de ter um grande território, dificultando o controle, Portugal não deixava barato o fato de ter perdido extensões de terra no Nordeste, olha só. A invasão holandesa no Brasil deu certo, pois logo conquistaram as cidades de Olinda e do Recife, um dos principais polos açucareiros no Brasil e no mundo. Sabedores de que poderiam gerar muitas riquezas, organizaram em 1637. Reparem que todos os acontecimentos aqui das invasões foram assim muito em cima um do outro. Tipo, o pessoal não estava perdendo tempo, não estava para brincadeira. Derrotaram a gente hoje? Não. A gente já vai montar uma tropa para invadir lá, para massacrar esse pessoal. Ou então a Espanha, dominaram parte do Brasil, uma cidade. Manda 5.000 homens para lá. Tudo acontecia assim muito rápido. Tá? Era uma guerra, por assim dizer, pelo controle do comércio de açúcar no
planeta Terra. Tá? Talvez para o homem de 1637 ele tinha uma visão sobre isso diferente da que a gente tem hoje, né? Porque a gente entende o comércio internacional de uma maneira diferente. Mas olha, imagina em 1600, né? Dominar o comércio de açúcar, desse produto, desse bem de consumo no planeta. Então, claro que não poderiam perder tempo. Continuando, em 1637, o governo concede no Recife, sob a administração do conde Maurício de Nassau, que era alemão, mas seguiu carreira militar nos Países Baixos. Quando iniciou seu governo, Nassau observou que a relação de produção açucareira e do trabalho estava bastante desorganizada. Os engenhos estavam abandonados e destruídos, pois a maioria dos proprietários tinha fugido para a Bahia. Além disso, muitos escravos abandonaram as senzalas e escaparam para o interior do Brasil, onde fundaram os chamados quilombos, unidades de resistência à escravidão, mas onde também organizavam sua vida em comunidade. Tudo que fosse produzido, caçado ou pescado era repartido por todos. O quilombo de maior destaque, como nós já sabemos, foi o de Palmares, do início do século XVII, devido à atuação e liderança de Zumbi, ex-escravo que organizou a resistência contra a escravização portuguesa. O governo do Conde Nassau, no Recife, foi considerado por muitos historiadores como um dos mais avançados da época. Além de resolver os problemas estruturais em relação aos engenhos, Nassau modernizou a cidade do Recife em todos os sentidos. As principais medidas foram: atenção, financiar a reconstrução dos engenhos e fazendas para a recuperação da produção de açúcar. No campo militar, expandiu os domínios holandeses para Alagoas e o Ceará. Obrigou os fazendeiros a plantarem mandioca para alimentar as pessoas. Estabeleceu a liberdade comercial interna, segundo a qual quem investisse nos engenhos tinha a redução dos tributos e das taxas. Uma espécie de inteligibilidade entre comércio e impostos. Garantiu a liberdade do culto religioso e cultural, possibilitando que judeus, católicos e adeptos do candomblé, entre outros, exercessem sua fé. Aqui a gente nota uma coisa muito interessante. Para evitar uma revolta, e como eu sempre falo, revolta, insatisfação popular, sempre causa uma revolução. Imagine esse pessoal dessa época ser proibido de cultuar seus deuses, né, a sua religião. Claro que isso causa uma certa revolta. A gente nota que essa permissão foi uma ferramenta de silenciamento, né, de uma ferramenta para apaziguar a população que foi dominada, utilizada por grandes líderes. Até mesmo Alexandre o Grande permitia que os países que ele dominava, as regiões, aliás, vamos chamar regiões, não países, as regiões que ele dominava pudessem continuar cultuando sua religião sem problema nenhum, para manter um certo clima mais ameno naquela região. O mesmo aconteceu aqui no governo de Nassau. Urbanizou os bairros do Recife Velho, inclusive com saneamento básico, passando a chamá-lo de cidade Maurícia. Incentivou a vinda de artistas, pintores, escultores, músicos, geógrafos e historiadores, que ajudaram na modernização, aliás, do Recife. É um governo inteligente, vamos dizer assim. As medidas tomadas por Maurício de Nassau agradaram os moradores mais influentes de Pernambuco, os senhores de engenho, mas também foram vistas com simpatia por muitos habitantes da cidade Maurícia. A Companhia das Índias Ocidentais e a coroa holandesa não concordavam com essas atitudes, pois queriam apenas lucrar com a produção açucareira. As divergências aumentaram. Os impostos sobre açúcar foram aumentados,
Os fretes marítimos se tornaram mais caros e, o que era mais grave, os empresários passaram a ser cobrados à vista e quem não os pagasse teria propriedade confiscada. Então você note aqui um atrito enorme entre o capitalismo das companhias das Índias, da Companhia das Índias Ocidentais e da coroa holandesa e essas medidas, que eu até poderia dizer medidas populares de Maurício de Nassau. Aqui, Nassau reagiu contra essa nova orientação da companhia. Em 1640, para você ver, né, apenas míseros 3 aninhos do governo de Nassau, a União Ibérica chegou ao fim e o Reino de Portugal, agora separado da Espanha, buscou retomar a posse de seus territórios, inclusive os que estavam sob domínio holandês. Em 1641, foi firmado um tratado de paz entre o Reino de Portugal e a Holanda, nomeado de Tratado de Haia, que deveria durar 10 anos. No entanto, Nassau permaneceu indiferente ao tratado e continuou atacando colônias portuguesas, como São Paulo, de Luanda, em Angola, e a ilha de São Tomé, na costa da Guiné, que eram os principais pontos de fornecimento de escravos para a região açucareira. Além disso, ocupou o Maranhão. No mês de maio do ano de 1644, Nassau foi destituído do cargo de governador e mandado de volta para a Holanda. Para o seu lugar, a companhia enviou 3 comerciantes que não souberam dar continuidade à administração de Nassau, reacendendo na população local a indignação pelos invasores com cobrança das dívidas contraídas. Então você note que a simples ausência do Nassau e da sua forma inteligente de administrar já trouxe a indignação, a insatisfação, a revolta, a rebelião. Percebem que o tio Carlos falou estava correto? Eu sei, não precisa nem vocês falarem não, tá? Brincadeira, pessoal. Vamos lá. A insurreição pernambucana. Isso a gente já tá na 245, né? Peraí, história, 245. A gente já vai para nossa atividade aqui rapidinho, né? O fim da União Ibérica gerou um cessar-fogo entre portugueses e holandeses, visto que ambos tinham a Espanha como inimiga. Mas essa trégua e essa aliança não foram vistas no Brasil. A Companhia das Índias Ocidentais aumentou os impostos e tributos sobre os fazendeiros e sua produção de açúcar, o que desagradou bastante. A maioria dos portugueses no Brasil eram senhores de engenho. A coroa portuguesa, que estava na guerra pelo reconhecimento de sua liberdade por parte da Espanha, não tinha intenções de proibir o domínio holandês em terras coloniais da América do Sul e da África, porque a Holanda era inimiga da Espanha. É aquele entendimento de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entendem? Dessa forma, Portugal, na figura, é desse jeitinho, Maria, que funciona. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Simples assim. Dessa forma, Portugal, na figura de Dom João IV, não apoiou o movimento da insurreição pernambucana. A revolta, peraí que eu já tô... E agora? Cadê os óculos? Tá aqui. A revolta de portugueses e nativos que pretendia, aliás, expulsar os holandeses das terras pernambucanas. Os principais motivos que levaram à insurreição pernambucana e à subsequente expulsão dos holandeses foram a restauração portuguesa, ou seja, a separação de Portugal e de Espanha, possibilitou que Portugal assinasse uma trégua com a Holanda, reafirmando o domínio holandês sobre Pernambuco. Isso desagradava bastante, eu estou lendo mal hoje, desagradava bastante portugueses e nativos fazendeiros.
As terras produtivas de cana-de-açúcar foram atingidas por... Peraí, que vai descarregar? O carregador não está funcionando, não? Peraí. A gente tinha colocado o carregador aqui, ó. As terras produtivas de cana-de-açúcar foram atingidas por pragas e secas, causando graves prejuízos, pois a produção diminuiu bastante e os holandeses não emprestaram dinheiro para recuperar as plantações. A Companhia das Índias Ocidentais passou a cobrar os empréstimos feitos aos fazendeiros para a produção de açúcar durante o governo de Maurício de Nassau. Também aumentaram impostos e tributos. Muitos fazendeiros vieram à falência. Cresceu o sentimento nacionalista desenvolvido no povo de Pernambuco e o interesse de que os holandeses fossem expulsos. Esse conjunto de situações levou a uma revolta em junho de 1645. Era, de fato, o primeiro movimento para a expulsão dos holandeses. As batalhas entre holandeses e brasileiros perdeu, a gente está aqui na 246, tá bom? Depois desses tópicos, olha, tem um tópico, dois, três, de pontinho azul, né? Primeiro parágrafo aqui, ó. Esse conjunto, tá? Esse conjunto de situações levou a uma revolta em junho de 1645. Era de fato o primeiro movimento para a expulsão dos holandeses. As batalhas entre holandeses e brasileiros foram duras e sangrentas. Inicialmente, os nativos conseguiram expressivas vitórias, principalmente no interior de Pernambuco. Aos poucos, outras regiões do Brasil entraram no conflito, como no caso de Salvador, que auxiliou na expulsão dos holandeses de Alagoas e Sergipe. As batalhas decisivas foram realizadas no Monte dos Guararapes, em 1648 e 1649. Os brasileiros conseguiram derrotar e expulsar definitivamente os holandeses com um cerco simultâneo no Recife e no mar pela Armada Portuguesa em 1654, quando os holandeses se renderam na Campina da Taborda. A gente tem atividade aqui na 246 até a 248. Ajustar a largura. Peraí, só ajustando o documento aqui, tá? Chegou a pior parte. Que pior parte? Agora que vai chegar a melhor parte. Facinho, facinho. Vou só explicar aqui pra vocês. A gente até que poderia fazer aqui em sala, né? Vamos lá. A Holanda entrou no mercado com força total durante o século XVII. E a criação da Companhia das Índias Ocidentais foi fundamental para esse processo. Defina, ou seja, só dizer o que é que foi a Companhia das Índias Ocidentais. Foi uma empresa que tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? Se era empresa, tinha um objetivo comercial. Pronto, olha, a gente está chegando numa resposta interessante. Basicamente, é só isso. Você vai só me dizer para que é que ela servia? Foi um instrumento de independência holandesa ou não? Bem, tá simples essa daqui, tá bom? Segunda questão. A partir de 1580, Portugal e Espanha ficaram sob a mesma coroa. O que mudou as relações políticas e econômicas na colônia brasileira? Explica os efeitos da União Ibérica para o Brasil. Você vai só voltar um pouquinho, 2 páginas. Tá lá, União Ibérica. Você lê, quando chegar na parte que envolve o Brasil, só corta aquilo ali e põe aqui. Simples assim. Lembrando de que a parte mais importante disso aqui seria a suspensão, vamos dizer assim, né? O fim, aliás, do Tratado de Tordesilhas, tá bem? Que no caso permitiu esse trânsito de
das pessoas que ocupam o território brasileiro hoje, né, do que conhecemos como território brasileiro hoje, entre as delimitações espanholas e portuguesas. Quem estava no território português podia ir para o território espanhol, quem estava no território espanhol podia ir para o território português. E assim iam levando a vida. Terceira questão. Os holandeses aproveitaram um quadro político mundial favorável para invadir o Nordeste brasileiro. Cite os principais motivos dessa invasão. Exatamente, só explicando. Daqui a gente vai destacar bastante a criação, aliás, né, para essa invasão, a criação da Companhia das Índias Ocidentais e também Orientais, tá bem? A independência das províncias da Holanda, o surgimento da União Ibérica, dentre outros, tá bom? Claro que eu não vou dar resposta aqui assim, de mão beijada. Se bem que eu já dei muita resposta aqui dessa terceira questão. Quarta questão. Descreva o processo da invasão holandesa no Brasil. Como nós vimos, tivemos duas fases, tá bem? Dessa invasão, tivemos derrotas, tivemos como que eu posso dizer? Uma incursão espanhola, tivemos canhões, tivemos navios, 3.000 homens de um lado, 5.000 homens de outro. Aqui a gente tem bastante detalhe para colocar. Eu acredito que a gente tem mais detalhe para colocar do que essas 6 linhas nos permitem. Mas tem muita coisa para colocar. Se não couber, põe no caderno. Quinta questão. A Holanda destinou o conde Maurício de Nassau para administrar as possessões no Brasil. Quais foram as principais medidas tomadas por ele? Aí você de novo volta o livro ali e vai estar em tópicos as medidas adotadas pelo Maurício de Nassau. Só coloca aquilo e pronto. Construção de engenho, a expansão dos domínios holandeses, aquela relação entre quem investe e paga menos imposto. Só isso, tá? Eu falei igual carioca agora, imposto. Falei chiando. Sexta questão. Os quilombos eram unidades e estruturas de resistência, onde os escravos negros se refugiavam quando fugiam. Existem atualmente 5.000 comunidades quilombolas e cerca de 80.000 famílias espalhadas em 24 estados do Brasil. Entre os quilombos está o de Palmares. Qual foi a importância do quilombo de Palmares? Historicamente falando, vocês têm um monte de detalhe para colocar aqui, tá? Vocês apenas vão colocar essas informações de maneira coerente, tá? E com coesão. Embora não seja aula de produção de texto, vocês sabem o que fazer aqui. E claro, não vamos omitir tudo que sabemos sobre Zumbi dos Palmares, tá bem? Sétima questão. Abre aspas. Calabar traiu o Brasil, que ainda não existia, traiu Portugal, nação que explorava a colônia onde Calabar havia nascido. Calabar, mulato, em uma sociedade escravista e discriminatória, traiu a elite branca? Fecha aspas. Analise a resistência liderada por Matias de Albuquerque e explique como Calabar foi decisivo para fortalecer a invasão holandesa em Pernambuco. Essa aqui é a outra. Só voltam as páginas. Chegou na parte de Matias de Albuquerque, que está até destacado de azul. Você vai colocar os detalhes da questão. Que foi o governador pernambucano, ou melhor, governador de Pernambuco, né? Que organizou resistência militar, que usou tática de guerrilha, que emboscou os holandeses. Vamos falar também da emboscada no Arraial do Bom Jesus. Todos esses detalhes aqui são muito válidos. A Companhia das Índias Ocidentais, oitava questão, tá? Não concordava com as ações do Conde Nassau, o que gerou muitos atritos. Nesse sentido, quais foram os motivos do seu retorno à Holanda? Por que o Maurício de Nassau voltou para a Holanda? Só dizer os motivos que levaram a Companhia das Índias Orientais a destituir Nassau do governo holandês em Pernambuco. Tá? Basicamente, a discordância
dos holandeses diante das medidas que foram estabelecidas por Nassau. E quais foram essas medidas mesmo, hein? Você colocou lá na quinta questão. Nona e última questão: os brasileiros e os portugueses, juntos, expulsaram os holandeses do Brasil. Esse episódio ficou conhecido como a Insurreição Pernambucana. Quais foram os principais motivos que levaram a esse fato? Basicamente, a gente acabou de ler isso. Tá? A gente pode falar que é da restauração portuguesa, que fez com que Portugal assinasse uma trégua com os holandeses, que isso reafirmou o domínio holandês em Pernambuco, e que essa reafirmação de domínio holandês acabou que desagradando os portugueses e os nativos, fazendeiros, e por aí vai. Isso aqui foi a última coisa que a gente leu. Alguma dúvida, pessoal? Não? Certeza absoluta. Deixa eu ver aqui. Ninguém chegou depois da frequência não, né? Todo mundo que estava aqui, deixa eu só ver aqui. Era só a Laís, mas já coloquei o nome dela. Deixa eu ver. Não, não, não. Já está presente. Já coloquei também. Bom, então, vamos ficar por aqui, né? A gente se vê amanhã com geografia e com a correção dessa atividade, tá bom? Mais, pessoal. Um abração em todo mundo e até a próxima. Tchauzinho. Deixa só o que faltava. O telefone travou. Agora eu vou ficar aqui vendo vocês.